Gente, estamos aqui recebendo a visita do Dr. Eduardo Coates, que é procurador de contas, né, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, muita coisa até na hora da apresentação em relação ao título. E, gentilmente, vem aqui, aceita o convite da nossa produção para estar aqui no Jornal da Fã, para a gente falar um pouquinho sobre a atuação, um balanço desse final de ano, né, já que já está terminando aí as suas atividades. Doutor Eduardo, muito obrigada pela gentileza de vir aqui participar do nosso Jornal da Fã. Eu que agradeço, Magna, o convite, a oportunidade e bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Fã. Bom, doutor Eduardo, para que as pessoas até entendam o que é o Tribunal, o Ministério Público de Contas, dentro do Tribunal de Contas, qual é o papel, o que faz? Então, Magna, o Ministério Público de Contas, ele é um órgão que integra a estrutura administrativa do Tribunal de Contas do Estado, mas que funciona com independência funcional, né? Nós somos, na carreira, 5 procuradores previstos em leis, os cargos, e que ingressam mediante concurso público. E a nossa função é se manifestar, acompanhar todos os processos de prestação de contas, de auditorias, de fiscalizações do Tribunal de Contas. Então, em todos os processos, há um parecer antes da decisão do tribunal, quando a apuração é concluída, toda a instrução do processo ela é concluída, ela vem ao Ministério Público de Contas, que pode ou pedir aprofundamento através de diligências dos fatos que são apurados, ou já emitir um parecer final em que opina sobre eventual responsabilização, sobre a regularidade ou irregularidade de contas. E aí, é naquelas sessões, quando isso é apresentado, que a gente vê, muitas vezes, punições, né, diante de irregularidades que são constatadas. Dessa forma que aí acaba-se. Como chega? Porque a gente vê essa discussão, se apura. E quem está ali do outro lado diz, mas realmente eles são punidos de verdade? Então é ali no conselho, na hora das reuniões, que se define uma penalidade? Isso, é quando se julga regulares ou irregulares as contas e, eventualmente, se aplica sanções, multas, né? E esses julgamentos pela irregularidade também, do ponto de vista da esfera eleitoral, podem implicar também a inelegibilidade do gestor condenado, né? Afora isso, também quando há detecção de indícios de irregularidades que possam constituir um crime, também, ou uma improbidade administrativa, é encaminhada ao Ministério Público do Estado para as providências junto ao Poder Judiciário. Mas, além desse aspecto repressivo, eu gosto também de enfatizar que o Ministério Público de Contas, como o próprio Tribunal de Contas, tem um papel, antes de tudo, orientador, né? Nessa matéria de administração financeira e orçamentária, que é complexa, que é muito técnica, né? Muito especializada, e, às vezes, as administrações públicas, mesmo as mais estruturadas, têm dificuldade de caminhar com segurança jurídica. O Tribunal de Contas responde consultas, emite orientações técnicas. Então, nós temos, sobretudo, um papel de gerar uma boa... auxiliar, de certa forma. A gente cobra transparência, a gente cobra regularidade na aplicação dos recursos, mas também nós não partimos do pressuposto que o gestor é uma pessoa que é propensa a cometer... Não, nós sabemos que os gestores... Há uma presunção de boa-fé e nós temos um papel de auxiliar, porque realmente a matéria muitas vezes é complexa, inclusive diante da realidade dos fatos, das demandas sociais e das limitações legais, a complexidade normativa, né? Nós temos leis federais, leis estaduais, municipais, regulamentação do Secretaria do Tesouro Nacional, toda uma legislação contábil, financeira e administrativa que é complexa no país. Uhum. Então, o Ministério Público de Contas tem uma função muito relevante para que as administrações públicas possam chegar ao seu objetivo, que é prestar os serviços públicos com qualidade, dentro da legalidade, com segurança jurídica, né? Porque também o gestor ele não está ali naquela função, é uma função de alta responsabilidade, e ele não quer também, evidentemente, sofrer uma penalidade, uma multa, Sim, por cometer um erro, por interpretar erroneamente, né, uma lei. Então, nós estamos também muito nesse papel. Uhum. E o cidadão, ele teria também um papel, nesse caso, de provocar, de chegar até ao procurador e algo que ele desconfia, ou algo, como dizer assim, algo que ele veja que não está, né, a aplicação de um recurso corretamente, a promessa de uma campanha de execução de determinadas obras e elas acabam não acontecendo, pode chegar
a fazer isso, a se dirigir ao órgão e pedir uma melhor apuração? Sim, nós temos o canal, através do nosso site, o mpc.se.gov.br, onde o cidadão ele pode encaminhar suas demandas, né, de denúncias, de sugestões, inclusive, de atuação. Né? A gente buscou, nesse biênio, né, nesses últimos tempos, fazer, que é o período que eu tenho estado à frente do Ministério Público de Contas, ter feito essa aproximação maior com o cidadão, né? Inclusive é algo assim, que estava desenhado no nosso planejamento estratégico. Inclusive temos ido aos municípios, um dos nossos projetos foi o MPC nos municípios, em que a gente selecionou a partir do Índice de Desenvolvimento Humano os municípios que teriam maior vulnerabilidade, e nós fomos aos municípios em audiências públicas, com a presença, inclusive, dos gestores, do prefeito, dos secretários, dos parlamentares, e abrimos para a sociedade, levando os temas que nós estamos hoje priorizando no âmbito do Ministério Público de Contas, relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e ouvindo dos cidadãos, né, nos territórios, no interior do Estado, que muitas vezes ficam esquecidos. Então, nós saímos do gabinete e fomos aos territórios para ouvi-los. Né? E eu acho que esse é um dos trabalhos mais importantes dos quais eu participei nos últimos tempos, porque ao mesmo tempo que a gente leva a nossa atuação ao município, a gente também faz um trabalho de escuta. Isso é bom. E a gente conhece a realidade do município, as dificuldades dos cidadãos e dos próprios gestores, não é? Que muitas vezes nos municípios menores tem imensas dificuldades. Até aquela dificuldade, e isso é fantástico, quando o senhor diz aquela história que eu lembro da música do Milton Nascimento, né? Tem que ir aonde o povo está. E é de você ir, sai do gabinete e vai, porque muitas vezes a dificuldade, né, desse acesso, por mais que hoje você tenha inúmeros canais, mas nada como esse olhar, esse sentir, de estar ali frente a frente na realidade daquele município, e que essas pessoas tenham a oportunidade de ver que essa autoridade é gente como a gente, que tem essa possibilidade de ver ali e essa sensibilidade de enxergar as dificuldades. E até no próprio gestor, quando o senhor mesmo diz, eu me recordo bem que às vezes, já tem um tempo, ele disse, olha, Magda, às vezes a gente até tem boa vontade, mas nos falta outras pessoas para que queiram ocupar aquele cargo público, para junto conseguir recursos, projetos, você tem uma equipe. E o bom é isso, você ter no tribunal um órgão auxiliar. Então busquem, gente, porque cometem às vezes tantos erros. E aí eu já puxo para o gancho da questão dos recursos da venda da DESO, da concessão, né? Quando se fala da DESO, tantos recursos, e o que chamou a atenção foi como se fosse uma espécie de farra e de uso indevido e aplicação de recursos indevida, e aí onde entrou o papel importante, né, do Ministério Público de Contas, né, doutor Eduardo? Isso também foi um dos trabalhos assim, mais importantes em termos de fiscalização de recursos públicos. Desde o final do segundo semestre do ano passado, nós estávamos acompanhando o processo de concessão, com a arrecadação, através de leilão, de recursos vultosos. O Tribunal de Contas do Estado emitiu orientação técnica, o Ministério Público de Contas, junto com a Procuradoria-Geral de Justiça, emitimos recomendação conjunta para que os municípios pudessem aplicar os recursos de acordo com a finalidade que foi estabelecida na lei, né, que destinava os recursos para investimentos em infraestrutura, pagamentos de precatórios e projetos ambientalmente sustentáveis. E o que nós notamos, de fato, é que o momento em que realmente o recurso entrou nas contas, às vésperas ali do Natal do ano passado, né, nós tivemos municípios, que principalmente os municípios onde houve mudança de gestão, né, havia mudança de gestão, né, ou seja, o prefeito não foi reeleito, né, houve a situação de realmente de gastos desses recursos em pouquíssimos dias. Né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso aqui. Verdade, nós recebemos denúncia no Tribunal de Contas e nós fizemos, então, um processo de levantamento de toda essa situação. Identificamos ali 15 municípios mais críticos. Esses municípios, os gestores, os ex-gestores, então, né, foram representados pelo Ministério Público de Contas. Um processo de investigação foi autuado, foi criado, né, no Tribunal de Contas. Medidas cautelares foram determinadas para determinar a restituição dos recursos vinculados à conta bancária específica.
E nosso objetivo agora é que, a partir do próximo ano, durante esse ano e o próximo, né, esse trabalho, os processos, eles cheguem ao seu final, né, com a apresentação de defesa e apuração conclusiva das unidades técnicas do tribunal, para que a gente possa, inclusive, sancionar esses prefeitos em que ficarem realmente comprovados a aplicação desses recursos de forma fora da finalidade que foi estabelecida na lei. Uhum. É um trabalho importante, inclusive esses recursos. Há também, paralelo a isso, um trabalho de acompanhamento que foi solicitado pelo Ministério Público de Contas, porque, na verdade, existem os recursos que foram recebidos também esse ano, que serão recebidos também uma última parcela no próximo ano. Então, esse trabalho de acompanhamento... Então, ainda tem mais dinheiro para chegar. O Tribunal de Contas precisa, as unidades técnicas, através de seus auditores, fazerem esse acompanhamento, não é? Em tempo real, de como esses recursos estão e estarão sendo gastos. Uhum. Inclusive, até numa prestação de contas que a prefeita Emília, prefeita de Aracaju, fez até a divulgação disso, de onde seria aplicado aí esses recursos. Até aqui um ouvinte, o Roberto Gomes, dizendo o seguinte, ele faz referência aqui a São Cristóvão. E tem uma outra mensagem aqui de ouvinte, o seguinte, e esse dinheiro onde... coloca que meu bairro ainda não viu o investimento, lama, esgoto, agora não diz qual é aqui o bairro. Pronto, loteamento Recanto dos Pássaros, no fundo da UFS. Bom, registrado, a gente procura saber da prefeitura. Aí, como a população também, ela poderia, nesse sentido, acompanhar mais de perto, ter esse detalhamento desses recursos, tanto junto à prefeitura, ou essa promessa, ou também, de repente, buscar um órgão assim, doutor Eduardo, para poder saber se realmente o dinheiro foi aplicado como deveria? Então, cada cidadão são os olhos do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas. Uhum. O primeiro papel é realmente buscar o site da sua prefeitura e saber se a prefeitura efetivamente está disponibilizando essas informações, né, e se há o acesso, uma transparência em relação aos investimentos que estão sendo feitos com os recursos que vieram da outorga do saneamento, a DESO, para ficar mais claro. Então, a partir daí, se esses recursos... O cidadão ele tem o direito de ter acesso a todas as informações e documentos através do acesso ao portal da transparência. Se isso não está acontecendo, aí ele deve vir ao Ministério Público de Contas, à ouvidoria do Tribunal de Contas e registrar essa demanda, essa denúncia de falta de transparência, né, em relação à aplicação desses recursos. Uhum. Lixões, vamos falar aqui rapidamente. A gente está indo um pouquinho mais rápido, porque o doutor Eduardo tem compromisso e, além disso, a gente sabe do caos que está o trânsito para ele conseguir chegar. O lixões, que é outra questão, que é uma questão ambiental importantíssima, né? A destinação desses resíduos e que, lamentavelmente, ainda é uma realidade triste no resto do país. E aqui teve também um acompanhamento muito de perto, né, de destinação, de como, né, esse trabalho tem que ser feito pelos municípios. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Esse trabalho ele decorre de uma articulação conjunta entre o Ministério Público do Estado de Sergipe, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, né, e nós conseguimos, em poucos meses, Magna, nós tínhamos ainda uma situação de 36 municípios ainda com lixões ativos, onde a prefeitura efetivamente coletava para dispor irregularmente em uma área aberta, né, com degradação ambiental, com pessoas e animais circulando, né, na região. Era uma situação realmente desumana, né, e ambientalmente terrível. Esse trabalho ele permitiu foi um processo de convencimento junto aos gestores. Né, nós realizamos audiências com cada prefeito e sua equipe desses municípios que ainda se encontraram nessa situação. E nós conseguimos consensuar e apresentar, através, inclusive, de uma análise das despesas do município, né, que nós colaboramos nesse sentido, porque a grande questão era os custos, né, mas nós mostramos, e os prefeitos demonstraram um grande amadurecimento nessa matéria, assim, muito diferente tratar desse assunto hoje, por exemplo, do que há 10 anos atrás, né, como nós já vínhamos, né, cobrando e acompanhando. Então, hoje, até porque a sociedade cobra, a imprensa cobra, então os prefeitos também se sensibilizam, muitos deles, inclusive, fazem com promessa de campanha encerrar os lixões. Então, nós conseguimos convencer lá um cronograma, né, e uma implementação do fechamento dos lixões
e a destinação a aterro licenciado, né? Além disso, da incorporação dos catadores para melhorar, fazer a inclusão socioprodutiva dessas pessoas que extraíam suas rendas dos lixões, né? E também de melhorar a coleta seletiva do município, né? E, por fim, de fazer o chamado plano de recuperação de área degradada, né? Que é aquele local onde os resíduos foram colocados de forma irregular por anos e anos, aquele material continua poluindo, né, o solo, os corpos hídricos, aquilo vai parar no rio, né, vai parar na plantação, no terreno onde, na verdade, vai ser a água que vai ser utilizada, né, na irrigação, acaba indo, né, no prato das pessoas no final. Então, aquilo ali é uma situação muito prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública. Então, nós conseguimos que os municípios, e nós colaboramos, essa foi uma característica do projeto, né, que chama Projeto Lixão Mais Não, fazer com que os municípios elaborassem seus planos de recuperação da área degradada. Essa articulação do Ministério Público, inclusive, colaborou na obtenção de recursos. Nós chegamos a ir a Brasília, numa audiência da bancada federal de Sergipe, para discutir a destinação de emendas parlamentares. Foi também a convite da própria bancada. Então, assim, os parlamentares federais sergipanos também estavam muito sensibilizados com o tema. Então, assim, foi uma somação de forças importante e esse trabalho, inclusive, acabou de ser reconhecido, né? Recebi na semana passada pelo Conselho Nacional do Ministério Público um selo de excelência ambiental, né? Foi um projeto assim, reconhecido nacionalmente, Que né? maravilha. E que está sendo replicado. Então, assim, é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Junto com a doutora Aldelene Melhor Barbosa, que é a promotora do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente do Ministério Público do Estado, que coordenou esse projeto, né? E doutor Sandro Costa também, promotor de justiça também do CAOP, do Recursos Hídricos, né, com apoio, enfim, de toda a estrutura do Ministério Público do Estado, né, desde o seu Procurador-Geral de Justiça, na época, inclusive, começou ainda com o doutor Machado, doutor Nilzi, doutor Carlos Augusto Alcântara Machado, que é o coordenador do Ministério Público do Estado. Então, assim, Ministério Público do Trabalho, então, assim, doutor Emerson, foi um trabalho extraordinário de colaboração, todos deram as mãos e o resultado concreto, em termos de avanço na qualidade ambiental, ele se fez acontecer. Nós podemos chegar a dizer assim que a gente zera isso, doutor Eduardo, assim, e Sergipe passar a ser uma referência, porque sempre se prolongava e prorrogava prazos para se extinguir lixões, né? O que é que o senhor, pelo menos, vislumbra e que a gente possa ter esse respeito ao meio ambiente, destinação correta de resíduos, coleta seletiva, essa consciência da população? Não é que ela separe, de repente, o metal, o vidro, isso tão assim direitinho, mas pelo menos aquilo que não pode e aquilo que, pelo menos, pode ser reciclado. A gente está... Então, esse foi um primeiro passo que a Política Nacional de Resíduos propõe, é muito mais amplo do que simplesmente encaminhar resíduos para um aterro. Sim. Então, a gente, de fato, ainda precisa, primeiro, manter esses aterros. O primeiro desafio, os lixões fechados, né? Evitar o surgimento de novos focos de depósitos irregulares de lixo, e aí é preciso que os municípios, as prefeituras se estruturem, inclusive em termos de fiscalização, né? É uma pauta que nós estamos trabalhando muito hoje, é da governança ambiental nos municípios, fortalecer a estrutura de gestão e de fiscalização desses órgãos nos municípios. E um segundo passo, e uma segunda questão, é, de fato, você implementar as outras medidas previstas na política nacional, que é a coleta seletiva, né? Então, você tem como reduzir bastante, né, aquilo que realmente é considerado rejeito, né, e aquilo que realmente tem que ir para um aterro, daquilo que tem um valor econômico, né, e que recupera recursos naturais, evitando extração de novas matérias-primas no ambiente. Isso ajuda a preservar o meio ambiente. Sim. E ajuda a gerar também um valor econômico importante, inclusive para o município. O município economiza porque não encaminha aquilo que é pesado, não é desperdiçado no aterro. Você tem um custo com transporte, você tem um custo com o aterro sanitário, né? E você consegue valorizar aquele recurso que você conseguiu separar. Então, essa é uma medida importante. Os municípios também precisam se organizar para ter uma sustentabilidade econômico-financeira na gestão de todas essas etapas dos resíduos, né? Inclusive, a lei determina que os municípios tenham receitas vinculadas, né, através de uma taxa ou tarifa específica para isso, né, que tenha
Isso pode ser caracterizado, inclusive, como renúncia fiscal se o município não estabelece. Então, existem ainda várias etapas, digamos assim, mas essa foi uma fundamental, né, que é o primeiro passo para que a gente possa evoluir nesse sentido. Que coisa boa, pelo menos estamos avançando, isso é muito bom e graças a instituições e trabalhos como esse. Doutor Eduardo, mais tempo tivéssemos, né, mais cedo em sua agenda, mas isso não vai faltar para outra oportunidade de falarmos mais da sua atuação, da atuação do Ministério Público de Contas. Quero parabenizá-lo pelo trabalho, né? E tem muita coisa, gente, mas que é bom também que a sociedade conheça, que a sociedade também participe, colabore, ajude também, né? Provoque, leve denúncias, enfim, e ao mesmo tempo, né, possa de alguma forma também exercer seu papel de cidadão dentro dos seus municípios. Muito obrigada, desejo ao senhor um Feliz Natal, né? E um ano, com certeza, 2026, de muito trabalho ainda aqui pela frente. Com certeza, Magno, eu que agradeço a oportunidade. Um Feliz Natal para todos. Pois é, gente, chegamos aqui ao fim do nossa entrevista aqui, né? Olha só um instantinho para atender aqui a ligação. Viu? A gente vai ao intervalo e volta em seguida. Conversamos com o procurador, né, de contas, Ministério Público de Contas, doutor Eduardo Cortes Hollenberg, foi nosso entrevistado. Volto já, gente. Vamos falar. O governo de Sergipe não para de trabalhar para o nosso estado não parar de crescer. Do agreste ao litoral, do sertão à capital, dá para ver que o futuro que a gente sempre sonhou já está acontecendo de agora. Em cada entrega do Gov, o resultado é um só. Nossa vida está melhorando, né não? Um trabalho que marca uma nova era de desenvolvimento com mais inovação, inclusão e transformação. Um trabalho que tira do papel e faz acontecer, que olha para frente sem tirar os pés do chão, que mira no futuro e age no presente. Uma saúde boa, uma educação boa para Isabela. Vai ser minha vida transformada. É assim que o nosso Gov segue, fazendo a economia girar, fortalecendo o Estado e garantindo mais dignidade pra gente. É transformação que melhora e que faz a sua vida mudar de verdade. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. Temos o vereador Breno Garibaldi conosco, né, em áudio e vídeo. Também está em vídeo conosco? Vamos conversar com ele, né, sobre alguns temas, alguns assuntos que ele está sempre à frente. A gente começa pelo Natal Iluminado. Vereador Breno, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Bom dia, Magna, bom dia a todos os ouvintes da Fã. Prazer enorme falar com vocês e estar aí com vocês mais uma vez. Obrigadão mesmo. Vereador, vamos falar rapidinho aí sobre Natal Iluminado, né? CPI concluiu os trabalhos e muita gente sempre diz, CPI, essa termina em pizza. E aí, o que é que o senhor nos diz? Foi pizza ou não? Concluído realmente o trabalho com resultados? Importante, Magna, dizer isso, porque as pessoas têm essa impressão, né, de que CPI é apenas ato político, que a gente está ali apenas para por politicagem, né? E a gente mostrou que a gente consegue fazer diferente na Câmara de Vereadores. Tanto com a CPI das multas, né? E agora com a CPI também do Natal Iluminado. Encerramos, entregamos o nosso relatório e agora esse relatório vai ser encaminhado para os órgãos competentes, Ministério Público e Tribunal de Contas, para que eles tomem as providências. A Câmara, né, como CPI, não tem o papel de indiciar ninguém. O nosso papel é apontar as fragilidades no contrato, que tinham muitas, a gente conseguiu perceber isso. Inclusive o uso da COSIP também conseguimos constatar, porque taxa de iluminação pública, né, para ser utilizada apenas para a manutenção da iluminação permanente, e foi comprovado que foi utilizado para a decoração natalina. Isso não pode acontecer. É o dinheiro público que merece ser gasto com transparência e que as pessoas saibam para onde o dinheiro está sendo usado. Porque se fazer um contrato para Natal, uma coisa que a gente sabe que acontece todo ano, fazer um contrato de forma emergencial num valor muito mais alto do que era praticado nos anos anteriores, causou estranheza da Câmara de Vereadores. Iniciamos o processo de CPI, que nada mais é, né, investigar mais a fundo o que continha nesses contratos. E conseguimos concluir e agora estamos encaminhando para os órgãos competentes. E aí, neste caso, aí caberiam a eles, então, as decisões, né, do que... Mas isso pode trazer algum tipo de implicação, na sua opinião,
para, por exemplo, o gestor passado e o atual, o vereador, ou não? Pode sim, Magna. Acho que esse é o papel do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Agora, cabe a gente, como um parlamentar e também a sociedade, né, cobrar dos órgãos competentes, Ministério Público e Tribunal de Contas, para que tomem as providências. Porque nós fizemos o levantamento das provas, conseguimos juntar bastante coisa, né? Imagina, nosso relatório deu mais de 65 páginas, então é um relatório muito extenso, analisando todos os requerimentos, centenas e centenas de páginas, né, contratos, comparando o contrato de 2022, 2023, o contrato de 2024, as justificativas, o porquê da inexigibilidade, né, para que as pessoas entendam, é um contrato emergencial sem licitação para fazer a decoração natalina que foi feito em 2024, né, o maior custo, o gasto já com Natal na história de Aracaju, e alegando que a empresa era a única empresa especializada para poder fazer esse tipo de serviço, e sendo que agora em 2025 não foi feita a licitação. Então se comprova que existia a possibilidade de se fazer licitação, existia a possibilidade de outras empresas participarem, e em nenhum momento outros orçamentos foi mostrado. Então o que mostra, né, um claro direcionamento na escolha da empresa contratada na gestão anterior. E também a utilização da verba da COSIP. Isso pega as duas gestões, porque as duas gestões utilizaram essa verba da COSIP para pagar o Natal Iluminado. A gestão atual já fez a devolução, segundo informações mais recentes, para o erário público, né, devolvendo essa verba da COSIP para que ela voltasse. Então a gente já sabe que essa gestão retornou, agora a gente não sabe como o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai agir com a gestão anterior. Uhum. Faltou nesse caso aí um zelo, um cuidado, vereador, nesse sentido, porque aí sei lá, a gente fica até sem palavras para tentar entender por que se comete. A gente estava conversando ainda há pouco, entrevistando aqui o procurador, né, de contas, do Ministério Público de Contas, o doutor Eduardo Cortes. Você tem um Tribunal de Contas que é um órgão auxiliar. Você tem uma série de coisas na legislação que a gente sabe que ela muda o tempo inteiro. Mas quem é gestor público teve que ter um cuidado muito maior e redobrado, triplicado no cuidado com os recursos, o uso da coisa pública. Então, de repente, vê cometer falhas nesse sentido, chama atenção, e bom, você tem uma Câmara de Vereadores, que esse é o papel do parlamentar, é também fiscalizar, é o papel também do cidadão. A gente tem que ter esse hábito e o costume de ficar de olho, fiscalizando, acompanhando, e não deixar para lá, é nosso dinheiro que está em jogo. Faltou zelo, faltou esse cuidado, ou é o sentimento de que nada a gente consegue fazer, que ninguém vai descobrir, que está errado, é assim. O que o senhor acha, vereador? Perfeito, Magno. Eu acho que é muito esse sentimento de impunidade, né? De achar que pode fazer o que quer e o que bem entende com o dinheiro público. Isso precisa mudar. A gente precisa ter transparência com o dinheiro público. O seu dinheiro está sendo gasto. As pessoas, infelizmente, não têm acesso. A gente, como vereador, às vezes solicita requerimentos, né, para ter direito a informações do dinheiro público, de como esse dinheiro está gasto. Muitas vezes tem muita dificuldade de receber essas informações. Isso não pode acontecer, né? É o dinheiro do imposto do cidadão e a gente precisa ter clareza quanto a isso. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente está tentando mudar isso, né, através da Câmara de Vereadores, mostrando que a Câmara está de olho, que a Câmara está fiscalizando e que a Prefeitura precisa agir diferente, precisa agir com transparência, com zelo. A Controladoria Geral do município precisa ter mais rigor. Imagine, Magna, que o contrato feito com a Energisa para a realização do Natal da Cimenteira é um acordo verbal, é pago com 1,5 milhão, pago com numa conta de luz, um boleto de conta de luz, sabe? A gente tá em 2025, gente, isso não pode acontecer. As pessoas precisam saber como o dinheiro está sendo gasto, onde o dinheiro está sendo gasto, cada item que foi gasto, quanto custa, para que as pessoas possam comparar e, de fato, saber se valeu a pena. Foi o maior Natal de todos os tempos de 2024, foi o maior Natal, foi o que teve mais bairros, foi. Mas se justificaria esse aumento todo, a gente tinha outras prioridades na cidade. Infelizmente, a população não é levada em conta, né? É levado em conta apenas o desejo do gestor de fazer alguma coisa. E isso precisa mudar e a gente precisa do apoio, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que
cheguem de forma mais dura mesmo, para que a gente mude essa realidade. É o que eu disse, o nosso papel não é nem indiciar ninguém, não é condenar ninguém, a gente precisa que essas atitudes mudem. E a CPI eu acho que vem muito nesse sentido, né, de mostrar que a gente está de olho, que a gente está fiscalizando e que as coisas precisam mudar. Já foi assim durante muito tempo, mas a gente não pode se conformar mais com essa frase, né? Sempre foi assim. Isso não faz sentido mais no dia de hoje. É verdade, com certeza. Vereador Breno Garibaldi, que nós estamos conversando aqui no Jornal da Fam, vamos falar de uma das bandeiras dele, né, do seu mandato. Condomínio Belleville Litoral Sul, gente, esse é fantástico. 78 quilômetros de Aracaju, então aproveite para conhecer. Olha aí, você que é proprietário do Centro Automotivo Frotista, você é? Então, dono de posto de combustível, autopeças, profissional da indústria, a Master Distribuidora tem um portfólio completo de lubrificantes para o seu negócio, desde lubrificantes automotivos industriais e para máquinas agrícolas. Trabalhamos com as melhores marcas para garantir a excelência que seus clientes merecem. Condições especiais e entrega rápida é na Master Distribuidora. Master Distribuidora, qualidade que você confia. Fale conosco no 79998186439. O Instagram, você também tem mais informações, mais distribuidora SE. Olha, a Torre Administração de Condomínios faz a gestão do seu patrimônio como se fosse uma empresa. E o João tá lá à frente disso, hein, João? Pois é, com visão estratégica e foco em resultados. Nossa missão é simplificar a sua vida, otimizar recursos e garantir a valorização do seu imóvel. E para isso, a gente tem de sobra o que o mercado precisa: tecnologia, nosso aplicativo exclusivo e as soluções com inteligência artificial transformam a gestão, trazendo mais agilidade e transparência para o seu condomínio. Conheça a Torre e eleve o padrão da sua gestão. Você liga agora 3041-2344, Torre Administração de Condomínios, a sua tranquilidade é a nossa prioridade. Vereador Breno Garibaldi, uma das questões que eu vejo sempre no seu e acompanho de perto, e tanto nas suas redes sociais, a questão da acessibilidade, da mobilidade, né, em nossa cidade. Tudo isso, a ocupação dos espaços públicos, tudo isso passa por um plano diretor, né? E, lamentavelmente, entra gestão, sai gestão, entra ano, sai ano, e nada de um plano diretor da cidade. E a cidade crescendo de forma desordenada, desrespeitando o meio ambiente, a trafegabilidade, né? As pessoas andar numa calçada, a mobilidade de andar num modal com tranquilidade, ciclovia. Olha, é muito problema, vereador, e eu acredito, dizem assim, mas é o plano diretor que vai resolver isso tudo? Não é só ele, mas ele é fundamental, não é isso? E, lamentavelmente, exatamente, nada Magna. Ver, né? Exatamente, Magna. O plano diretor, para que as pessoas entendam, né, é o projeto mais importante da nossa cidade, é a lei mais importante da cidade. É ele que diz como a cidade vai crescer, para que a gente tenha um planejamento mesmo do que a gente quer do Aracaju do amanhã. Imagine que o nosso plano diretor, os estudos feitos para a elaboração dele é do ano de 1995. A gente já está aí, né, com 30 anos desses estudos. Imagine se Aracaju é a mesma de 30 anos atrás. Não é, as tecnologias são completamente diferentes de 30 anos atrás. E a gente continua crescendo Aracaju com esses dados, né? Com esse diagnóstico de 30 anos atrás. Isso é inadmissível. A gente é a capital do país com o plano diretor mais atrasado. A única capital que não revisou o plano diretor, né, após o estatuto da cidade. Então, Aracaju perde dinheiro também por conta disso, porque a gente acaba não tendo um planejamento de cidade. A gente vê cidades, né, do Nordeste que fizeram a revisão, tipo João Pessoa, e você vê um crescimento, um ordenamento da cidade, um nivelamento, né? A gente fala da questão dos prédios na orla, na faixa de praia. A gente precisa de um escalonamento para que a gente tenha prédios mais baixos e que daí você vá subindo para a parte de trás, e não você poder construir um paredão de a gente já vê alguns resultados nesse sentido, tipo em Balneário Camboriú, que não tem sol mais na praia no período da tarde.
porque os prédios fazem sombra na praia. Isso pode acontecer com Aracaju. E a gente precisa tomar as providências. Eu digo ali, aquela área da zona de expansão é uma área onde a gente pode planejar ainda aquele crescimento daquela região, mas está crescendo de forma completamente desordenada, aterrando lagoas, destruindo manguezais, né, ocupando as margens de rios. E se a gente continuar desse jeito, que futuro a gente terá para a nossa cidade? Me preocupa muito, né? O Rio Vaza Barris, que futuro terá o Rio Vaza Barris? A gente viu o que aconteceu com o Rio Sergipe, com o Rio Poxim, com as ligações irregulares de esgoto, que joga isso tudo nos rios, e a gente está caminhando no mesmo sentido para aquela região do único rio limpo que a gente tem. Então a gente precisa mudar essa chave, sabe, Magna? Entender a importância do plano diretor, que interfere em tudo, interfere na mobilidade urbana, interfere na educação, interfere na saúde, porque se a gente não pensa nisso, as pessoas vão passar cada vez mais tempo no trânsito, porque a gente está crescendo a cidade, né, de forma horizontalizada. Então você vai espairando a cidade, como a gente fala. E a gente tem o nosso centro, né, que tem todos os serviços, onde as pessoas estudam, onde as pessoas trabalham, completamente esvaziado. Então a gente precisa repovoar o centro, onde já tem toda essa infraestrutura, e vai fazer com que as pessoas se desloquem menos e que gere menos problema de trânsito. Aí a gente cresce a cidade apenas nesse sentido, né, na lógica do carro, na lógica do asfalto, e esquece questões ambientais e que a gente precisa preparar a cidade para as emergências climáticas. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, e se a gente não preparar Aracaju para isso, a gente corre sérios riscos de desaparecer. Aracaju está entre rio de um lado e mar do outro, né? E o que é que a gente está fazendo para preservar os nossos manguezais, para preservar as nossas áreas verdes, para preservar as nossas lagoas de drenagem natural, né, que a gente tem ali na zona de expansão, um monte, estão sendo aterradas para construir condomínio. Aí chove, alaga tudo, e a culpa é do quê? Da chuva? Não, a culpa é da falta de planejamento da cidade. Então a gente está vendo que a nova gestão está iniciando, né, um processo agora de revisão do plano diretor, e a gente espera que saia, porque a gestão passada também iniciou um processo, não deu certo, parou na justiça, e a gente vai vendo essa novela se repetir durante muitos e muitos anos, e a população sendo a maior prejudicada. É muito triste isso, quando a gente vem acompanhando e vê essa interferência, porque os argumentos para ir e voltar do plano diretor, pelo amor de Deus, foram os mais esdrúxulos, e volta e ele nunca retorna para a Câmara. Chegamos a avançar até há um tempo atrás, até nas audiências públicas, e que às vezes você tinha uma participação até boa, mas depois elas não foram assim tão efetivas, que é o importante. Volto a dizer que a população está participando, ela também está cobrando, ela diz o que ela sente na pele, o que ela quer para a sua cidade e para o seu futuro. E aí a gente vê que passa, como diz o vereador, passa pelo plano diretor da cidade, é ele que vai dar os caminhos e o norte. E se você observar, o vereador fez essa referência, a cidade está ficando cada vez mais quente. São prédios e construções que fechando praticamente, criando essa barreira. Aí você, de repente, não entende por que está assim. Está exatamente porque está se construindo e você não tem como, de repente, evitar ou delimitar o que deveria ou atualizar. É muita discussão mesmo, é muita coisa. Enfim, vereador, eu quero até encerrar, agradecer, porque por causa até daqui do nosso tempo, a gente já engoliu aqui, mas até fazer o convite, já aqui com o Narciso, com certeza, depois para a gente tê-lo aqui até nos estúdios para falar um pouco mais sobre isso. Aqui um ouvinte mandou uma pergunta sobre o Parque Tramandaí, que é uma área ali. Vereador, o que é que pode ser feito? A gente pode chamar aquilo ali de parque? Ali ocuparam aquele espaço, aterraram, e vai acontecendo de vez em quando, vai mais adiante, e infelizmente nenhuma providência. Aquilo ali vai ficar só em fotografia. Eu acho que é isso que ele quis dizer, porque não vai fazer nada. Outra coisa aqui que alguém tinha mandado também, falando em religião do Manguezal, da Coroa do Meio, eu achei aqui. Ali na Avenida Museu do Mangue. Vereador, o que pode ser feito? Aquela área é uma área que também deveria ser preservada, mas lamentavelmente nem os moradores colaboram porque virou depósito de lixo e nem a prefeitura faz nada para preservar. Esses dois questionamentos, e já lhe agradecendo, vereador, a participação aqui no Jornal da Fã.
Obrigado, Magna. Muito importante a gente falar do Tramandaí. Eu sempre levanto muito essa bandeira e essa pauta. A gente tem aquela região ali que era para ser um parque, de fato, um parque preservado. E as crianças poderiam ir lá conhecer o nosso manguezal, conhecer a nossa biodiversidade tão rica dentro dos manguezais. Imagina fazer um ecoturismo ali com passarelas dentro do mangue para que as pessoas pudessem conhecer essa do nosso manguezal. E a gente tem um mangue ali completamente poluído. Sabe por quê? Porque são ligações irregulares de esgoto de muitos daqueles condomínios de luxo no Jardim que estão ligadas ali no Parque do Tramandaí. A gente tem uma notícia boa que foram notificados, né? Esse ano 250, imagine, Magna, 250 notificações de ligações irregulares naquela região ali, desaguando no Tramandaí. Não tem manguezal que sobreviva. E a gente tem rede de esgoto passando naquela região. Então, não justifica você fazer ligação irregular. E muitos daqueles condomínios fazem. E as gestões, durante muito tempo, fecham os olhos para isso. Do mesmo jeito que a gente tem nos canais da 13 de julho, do mesmo jeito que a gente tem nos canais da cidade toda. Eu sempre digo, é fácil identificar. Você passa num canal, vê água escorrendo e não está chovendo, é esgoto. Porque canal na nossa cidade é canal de drenagem, é para receber apenas água de chuva. Se está escorrendo água ali e não está chovendo, é esgoto irregular e precisa ser interrompido. Porque a gente tem rede de esgoto, as pessoas pagam, né, taxa de esgoto nas suas contas de água, taxas caríssimas, e a gente precisa dessa ligação, que essa ligação seja feita de forma regular. Então, no momento que a gente interromper essas ligações, Magna, com certeza, eu sempre digo, com certeza os nossos rios vão, né, se restabelecer de forma muito rápida, o nosso manguezal se restabelece sim, a natureza é muito linda e ela se recupera de forma muito rápida, mas a gente precisa parar de poluir. Então, esse é um passo importante, interromper essas ligações irregulares. E isso se repete em Aracaju todo. Na Coroa do Meio também não é diferente. A gente precisa, de fato, do apoio da população, porque a gente ainda vê muito descarte irregular de material de obra. O pessoal acaba colocando nos manguezais, acaba colocando em todo local a gente vê, né? Vem os carroceiros com material de obra e faz o descarte irregular. Isso precisa acabar, porque imagina, todo aterro, todo esse lixo que é colocado nesses manguezais, a gente está afetando o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema. E precisa de uma parceria mesmo, né? Precisa de uma parceria poder público, parar essa briga também, né, do problema de drenagem que é da Imurb, esgotamento, que é da Deso igual, então fica um jogando pro outro e ninguém quer resolver o problema, então precisa se juntar para assumir a responsabilidade que o maior prejudicado disso é o povo, entender o povo como prioridade, Magna. No momento que a gente começar a entender dessa forma, entender a importância do manguezal para nossa cidade, né, que se tiver um alagamento, o manguezal vai ser muito importante para segurar parte dessas águas. Então, as pessoas também precisam ter consciência dessa importância desse ecossistema tão rico para a nossa cidade. É verdade, vereador. E agora, você falando sobre isso, eu estava lembrando aqui de uma pessoa que eu cheguei a ouvir de alguém, eu tinha que descartar aquilo ali, porque, pelo amor de Deus, mas chegou a dizer assim, tem que eliminar esse mangue, porque isso aí é só mau cheiro, é isso e aquilo. Meu Deus do céu, eu disse, que tamanha ignorância dizer uma coisa dessas, né? Lamentável, ali é vida, gente, né? Aquilo ali é vida. Agora, claro, se está poluído, porque olha só que informação que passa o vereador Breno em relação a isso. A forma, quer dizer, das ligações clandestinas para canais, para essa região de mangue, para os rios. Então, ou seja, precisa fortalecer, precisa que a população denuncie e que esses órgãos fiscalizadores façam alguma coisa e puna. É inadmissível esse tipo de coisa, lamentavelmente. Vereador Breno, eu quero lhe agradecer por participar aqui. A gente tem que voltar sempre a essa pauta. Parabéns pelo seu trabalho, a usar a tribuna nas suas redes sociais também, para chamar a população, alertar, né, de que nós fazemos parte de tudo isso e que a gente tem que cobrar junto, que a gente tem que fiscalizar junto. Não dá, tanto na Zona Norte como na Zona Sul. Não importa, esses crimes ambientais vêm acontecendo em todos os lugares. E a gente não pode fechar os olhos para isso, não. Porque o planeta está gritando, pedindo socorro, e se a gente fizer alguma coisa, a gente ainda pode salvar, com certeza. Obrigada, viu, vereador Breno Garibaldi?
Obrigado, Magna. Obrigado a todos os ouvintes. Prazer enorme falar com vocês. E é isso mesmo. Pedir para que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Não existe planeta B. A gente está no mesmo planeta, então não existe jogar fora. Tudo fica aqui dentro mesmo. Então vamos repensar os nossos hábitos e cada um fazendo a sua parte. A gente consegue sim as mudanças que a gente deseja para as futuras gerações, né? Fico pensando aqui no futuro da minha pequena Margarida, como é que vai ser? Vai ter um Aracaju melhor, um Aracaju pior, né? Então a gente precisa sim preparar a cidade para o futuro. Muito obrigado, Magna. Grande beijo. Beijão. Obrigada, vereador Breno Garibaldi, pelo trabalho. Parabéns realizado. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.